Segundo livro de Crônicas, capítulo 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19. Mas qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia no livro de Crônicas? De repente você vai achar $100 aí, hein? Talvez alguém se pergunte, esse livro está na Bíblia? Tá. Segundo livro de Crônicas 19, 1. Os irmãos estão me ouvindo? Então? Ok. Acredito que vai ser colocado na tela também, para aqueles que não têm a Bíblia. Mas eu vou estar lendo esse texto, peço a atenção dos irmãos, e me acompanhem, por favor, que Deus possa falar ao nosso coração. Diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e interesse de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestais, que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Amém, irmão? Como é que ficou o coração depois da leitura desse texto? Parece-nos difícil, não é verdade? Parece-nos complexo. Mas a grande verdade, querido, é que nessa manhã, o que eu espero, é que a partir desse texto você venha a entender um dos grandes temas da Bíblia. Um dos grandes temas de toda a Escritura. Tema esse que está impregnado em todos os livros da Bíblia. E que tema seria esse, pastor? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Nessa manhã, meu querido, eu gostaria que você, à luz dos acontecimentos que envolvem o rei Josafá, rei de Judá, e tudo aquilo que está inserido nesse texto, você entenda como deve proceder em relação ao temor ao Senhor. E eu sei que você, que conhece a palavra do Senhor, sabe muito bem que o temor do Senhor é uma grande bênção. Na verdade, você sabe que o temor do Senhor é o princípio da... isso está impregnado na nossa mente. Isso está ali dentro do nosso coração. A Bíblia também diz que o temor do Senhor envolve em aborrecer o mal.
Quando você aborrece o mal, você teme ao Senhor. A Bíblia também diz que se você teme ao Senhor, os seus dias se prolongarão. Os dias da sua vida se prolongarão. Uma promessa bendita. A Bíblia fala do temor ao Senhor e fala que é nele que nós encontramos forte amparo. E fala até que riqueza, honra e vida advém do temor do Senhor. E, meu amado, quando você começa a pensar nesse temor do Senhor, em torno de toda essa literatura sapiencial, porque tudo que eu acabei de dizer está impregnado no livro de Salmos, está diverso no livro dos Provérbios, e você quando lê tudo isso, meu amado irmão, seu coração é impactado, e você diz glória a Deus, você diz amém, você diz é isso mesmo, eu quero temer o Senhor com todo o meu coração, eu quero viver essa experiência, esse cuidado, mas será que você entende o temor do Senhor? Será que você realmente compreende o que quer dizer essa afirmação em toda a Escritura? Ouço muitos pastores que, ao falar do temor do Senhor, geralmente já saem debatendo e dizendo que temor ao Senhor não tem nada a ver com medo. E, meu irmão, nós não podemos fazer essa afirmação categoricamente. Porque pelo menos duas palavras hebraicas que são muito utilizadas para falar acerca do temor, são palavras que realmente estão ligadas à ideia de medo, à ideia de pavor. E eu entendo o sentimento desses pastores que querem de pronto retirar a ideia do medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu entendo. Mas é preciso que nós entendamos que a raiz da palavra temor, sim, está direcionada a essa relação de ter medo, de ter pavor de algo em relação a alguma coisa. Mas quando pensamos no Pachar Yavé, ou quando pensamos no Yaret Yavé, quando pensamos no temor do Senhor em uma dessas colocações, parece-nos que Deus não está nos conclamando a ter medo dele num relacionamento vivo. Não. É por isso que esses pastores não erram ao dizer que temer ao Senhor não se trata de ter medo. Mas é preciso entender que temer ao Senhor se trata de apreço. Porque, meu amado, eu não sei você, mas eu, antes de ter meu primeiro filho e único filho, Rafael, né? Eu tinha muito medo de segurar uma criança. Você tem isso? Já teve isso? Minha esposa é testemunha. Né? Eu, quando ia batizar as crianças, eu não colocava as crianças no meu colo, inclusive, porque eu tinha medo, são tão frágeis, na verdade. Você que tem filho sabe o que eu estou passando nesse momento, né? Você pega aquela criança frágil que acabou de nascer e você vai dar o seu primeiro banho. Pai, como é que você age em relação a isso? Não dá medo, não? Eu tive medo. Medo de quem? Do Rafael? Não. Rafael não dava medo. Mas eu tinha medo de quê? De machucar o Rafael. De deixar o Rafael cair. De fazer alguma coisa errada. Eu tinha esse medo do meu coração, mas mesmo com esse medo, eu encarei e dei o primeiro banho no Rafael. Para nunca mais, né? Eu dei outros banhos, só para... Mas, veja, essa figura é interessante para que a gente entenda a ideia do temor ao Senhor. Eu não tinha medo do Rafael, mas tinha medo de fazer algo que prejudicasse o Rafael. Quando nós entendamos a ideia de temer ao Senhor na Bíblia de uma maneira correta, pegando toda a Escritura, nós vamos entender que o temor do Senhor não se trata de ter medo de Deus, mas temer o desagradar a Deus. Afinal de contas, Deus tem uma palavra, Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto em relação à sua vida. E aqueles que verdadeiramente têm um relacionamento com esse Deus, eles querem viver para o inteiro agrado do seu Senhor. Eles não querem desagradar a sua vontade. Eles não querem descumprir a sua lei. Eles não querem quebrar a sua aliança. Eles querem viver para o seu inteiro agrado, porque o relacionamento deles com o seu Senhor é vivo. Eles fazem isso por amor.
É por isso que o próprio Senhor Jesus declarou: aquele que me ama, esse guardará a minha palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, meu amado, a ideia daquele que teme o Senhor é justamente essa. Ele sabe que existem preceitos, ele sabe que existe uma lei, ele sabe que existe uma palavra, ele sabe que existe um projeto da parte de Deus para ele, e ele pensa: eu quero isso, eu amo isso, eu louvo a Deus por isso. Ele segue nessa direção, e é nesse sentido que ele teme ao Senhor. Ele faz porque ele ama a Deus, ele não faz por medo de Deus. Ele faz porque ele tem apreço às coisas de Deus. Ele não faz porque ele tem medo das consequências advindas daquela situação. Assim é um relacionamento vivo, não um relacionamento religioso. E tem muitas pessoas, meu irmão, que têm vivido a ideia do temor ao Senhor baseado na religião, na religiosidade. Se diz: olha, você foi chamado para servir como diácono, como presbítero, e as pessoas fazem isso porque lhes foi mandado fazer, e elas, por temor daquilo que Deus pode fazer com elas, se elas não cumprirem o mandamento, fazem. Ora, essas pessoas não estão temendo ao Senhor verdadeiramente. Elas estão vivendo o medo das consequências de Deus, mas não estão vivendo um relacionamento sincero com Deus. Isso não é temor ao Senhor, irmão. Então, temor ao Senhor é ter apreço para as coisas do Senhor. Você tem medo, meu irmão, é de quebrar a aliança. Você tem medo é de desagradar o seu Senhor. Você tem medo, meu irmão, é de invalidar a aliança dele na sua vida. E se você tem esse medo, meu querido, você ama a Deus e logo, verdadeiramente, você entendeu o que é temer ao Senhor. E eu sei que da Bíblia, muitos textos poderiam ser usados para explanar esse temor para nós. Mas eu queria que nós pensássemos nesse contexto dos reis de Israel. Porque se tem algo que fica visível para nós o tempo todo, é que alguns reis temeram ao Senhor e por isso dedicaram o seu governo e as suas ações para glorificarem a Deus e em relação à lei do Senhor. Mas outros reis foram à contramão de tudo isso, na verdade blasfemaram contra Deus, fizeram o que era mal perante o Senhor e, meu querido, foram terríveis. E se nós pudéssemos selecionar um de cá e um de lá, o partido A e o partido B, não há nada melhor do que falar, por exemplo, de Acabe e Josafá. Os aparentados Acabe e Josafá. Se você conhece a Escritura, meu irmão, sabe que nessa época o reino de Israel tinha sido dividido, o reino do norte e o reino do sul. Quem era o rei do reino do norte? Era Acabe. Quem era o rei do reino do sul? Era Josafá. Acabe, meu irmão, era um homem mau. Acabe era um rei terrível. Na verdade, ele era casado com Jezabel, que é muito bem explicitado, resumindo quem era Jezabel, era o diabo de saia. Será que ela usava saia? Essa é uma figura de Champlin que eu sempre guardo no coração, porque resume bastante, né? Mas ela era uma mulher terrível, pagã, idólatra. E Acabe, meu irmão, endireitou-se no caminho de Jezabel e por isso levou o reino do norte a terríveis consequências pela desobediência à lei divina. Mas o reino do sul nessa época era um reino governado por um rei que temia o Senhor. O nome dele era Josafá, filho de Asa. Josafá, meu irmão, ele estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor, mas ele se casou com a filha de Acabe. Esses políticos, né? Sempre tentando resolver o problema pela política. O reino está dividido, há sempre brigas entre nós dois, reino do norte e reino do sul. Vamos resolver isso como? Pela graça do Senhor? Não, vamos casar. Vamos casar a filha de um com o outro e assim vamos unir as nossas famílias. Esse processo ao longo da história acontece de muitas formas e maneiras. Quando Josafá se alia a Acabe, em termos familiares, meu querido, ele aceita algo que não agradava ao Senhor.
Ele não deveria se misturar com aquela família que estava fazendo tudo que desagradava ao Senhor. O motivo não era certo, não havia uma ordem de Deus e as consequências seriam terríveis. Mas até esse momento ele não tinha percebido. E lá estavam os dois, assentados nos seus tronos, em frente à eira, enquanto o rei Acabe virou para Josafá e disse: Josafá, ele não disse isso, mas seria mais ou menos isso. Ele disse: Josafá, meu querido genro, é o seguinte, tem uma guerra chegando aí, e eu quero que você vá comigo. Que sogro, hein, irmãos? Que sogro abençoado. Podia chamar, vamos na pescaria, né? Vamos dar uma gaúcha, não sei, alguma coisa assim, mas não. Tem uma guerra chegando aí, os sírios estão vindo, e eu quero que você me ajude. Suba comigo a Ramote-Gileade e peleje comigo. E o que Josafá disse? Sim. Por quê? Vínculos familiares. O meu povo é o seu povo, o meu exército é o seu exército. Subamos. Mas antes disso, lá estavam os profetas, profetada para tudo quanto é lado, dizendo: sobe, Acabe, Deus te dará a vitória, e aquela coisa toda, aquela muvuca, aquele negócio devia estar na unção. Mas Josafá para no minuto e fala assim: por acaso não existe um profeta do Senhor para que nós possamos consultar? E aí Acabe diz: sim, tem um. O nome dele é Micaías, mas ele só profetiza o que é mal para mim. Ele nunca fala o que é bom. Ele nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Então mandou chamar Micaías, e Micaías chegou na presença do rei, e o rei disse: Micaías, diga para mim, eu devo subir a Ramote-Gileade? Quando o soldado buscou Micaías, ele disse assim: olha, o rei mandou te chamar, mas quando você chegar diante dele, você vai dizer isso, isso e isso, hein? Vai dizer coisas boas. E chegou então lá Micaías. Eu fico imaginando Micaías chegando com aquela cara assim, de novo eu estou aqui. E o rei chega e pergunta: Micaías, devo subir? E aí Micaías, ele olha assim para o rei e fala assim: sobe. O Senhor te entrega nas suas mãos. Aí o rei devia se contentar com essa frase de Micaías, mas não. Ele vai e cutuca, né? Ele fala assim: Micaías, quantas vezes devo te dizer que você deve profetizar como diz o Senhor? Acabe, miserável. E Micaías, então, meu irmão, abre a sua boca e diz: eu vi todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. E começou a dar aquela profecia, meu irmão, de desolação. E aí o rei, ao invés de se converter dos seus maus caminhos, dizer: não subiremos, esqueça essa história, o rei diz: está vendo, eu disse, ele só profetiza o que é mal. A despeito de tudo isso, irmão, eles subiram para a guerra. E dois acontecimentos são dignos de nota nesse sentido, que devem nos levar ao temor ao Senhor. Primeiro, quando a guerra estava acontecendo, Acabe, covarde, disse para Josafá: Josafá, eu vou entrar na batalha disfarçado, ok? Vou entrar disfarçado, mas você entra com as vestes reais. Ou seja, quando o exército inimigo olhasse para Israel, o que ele veria? Veria alguém de vestes reais e diria que lá está quem? Acabe. E os sírios queriam matar Acabe, irmãos. Queriam matar. Só que Acabe, sabendo disso, ele fez o quê? Ele se misturou com os seus soldados, se escondeu e levou o seu genro para morrer no lugar dele. Disse: vai lá, vai com as suas vestes reais. E foi justamente isso que aconteceu. Quando o exército sírio avançou, viu alguém com vestiduras reais e disseram: lá está Acabe. E foram todos em direção a ele para o matar. Mas nessa hora Josafá, meu irmão, era um rei que temia ao Senhor às vezes. Então ele gritou. Ele disse em alta voz: Senhor! E nessa hora, de uma maneira sobrenatural, Deus livrou Josafá das mãos dos sírios, que entenderam que aquele não era Acabe. Micaías, irmãos, antes dessa batalha terrível, tinha dito: Acabe, você subirá para essa guerra,
mas você não voltará em paz. Assim, meu querido, o Deus que tinha dito que Acabe não voltaria em paz, é o Deus que dirige uma flecha ao léu. A Bíblia diz que um dos soldados pegou uma flecha e atirou essa flecha para cima. Você sabe que essa é uma das maneiras de guerra antiga, né? Aquelas flechas que são jogadas ao alto e as flechas caem em grandes quantidades, as pessoas precisam usar o escudo para proteger a queda das flechas. Então um desses homens atirou uma flecha para cima, irmão. Para cima, atirou para cima. Ele não estava mirando em ninguém. Mas diz a palavra do Senhor que aquela flecha ao descer, ela acertou justamente Acabe. A flecha acertou entre as frestas da sua armadura, de maneira que ficou gravemente ferido e ali morreu. Por quê? Porque o Senhor disse que isso aconteceria. Não importava se Acabe se misturasse, não importava os estratagemas de Acabe. Se o Senhor disse que ele realizaria algo, ele realizou. Acabe não temeu o Senhor e Deus exterminou Acabe do meio do reino do norte. Deus protegeu Josafá no meio da batalha. Então o primeiro acontecimento digno de nota é esse. O impiedoso Acabe morreu como Deus declarara. E Josafá? Josafá recebeu livramento. A Bíblia diz que Josafá voltou em paz para Jerusalém, voltou em paz para o Reino do Sul. E é nesse momento que ele volta em paz, porque Deus o guardou, Deus o preservou, apesar das suas alianças, que ele chega aqui no capítulo 19 do segundo livro e começa a expressar várias ações em torno do governo dele em relação ao povo. Governo esse que deveria ser pautado no temor ao Senhor. Então, meu querido, é bem aqui nesse momento que nós podemos olhar para a Escritura e perceber que após essa batalha, Josafá ele começa a agir em relação ao seu povo, pensando nessa ideia de temer ao Senhor frente a todos os acontecimentos, e 3 lições são dignas de nota. E a primeira está aqui no versículo 1 ao versículo 4. E eu queria que você entendesse. O temor do Senhor deve ser restaurado diariamente. Vamos repetir? O temor do Senhor diariamente. Por quê? Veja, meu irmão, que a palavra do Senhor diz no versículo 1 e a 4, que Josafá volta em paz para Jerusalém, e o vidente Jeú, a palavra vidente é a palavra profeta, porque o profeta teve uma visão, logo ele é um vidente. O profeta Jeú, filho de Anani, que já tinha confrontado o pai de Josafá, Asa, vem para confrontar Josafá agora. E ele diz: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Depois ele diz: boas coisas contudo se acharam em ti, porque dispuseste o coração para as buscares a Deus e levaste também o povo a adorar o Senhor. Mas veja, irmão, por que o temor do Senhor deve ser restaurado diariamente na nossa vida? Porque a paz dos homens não é a paz de Deus. Atenha-se para isso, irmão. Josafá, depois dessa guerra, ele voltou em paz para Jerusalém, em paz. A paz que aqui se refere ao texto é a paz enquanto ausência de guerra. É a paz enquanto ausência de problema. Porque você talvez olha e vê e percebe isso comigo. Ora, o Senhor o guardou da peleja. O povo voltou com altos despojos, muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Estava tudo bem, estava tudo em paz. Não há nada a ser melhorado, não há nada a ser resolvido. Mas, meu amado irmão, a palavra do Senhor está nos ensinando que a paz dos homens não é a paz com Deus. Então pode estar tudo bem aos olhos de Josafá, mas não está bem em relação ao Senhor. Porque Deus manda um profeta para confrontar o pecado do rei. Então, irmãos, tudo parece bem, tudo parece muito bom, enquanto nós não somos confrontados pelos nossos pecados. Você pensa na realidade da igreja?
Olha, se tiver tendo cultos maravilhosos, com pregadores maravilhosos, música maravilhosa, bancos maravilhosos, condições climáticas maravilhosas, se tiver tudo indo maravilhoso, almoço maravilhoso, olha, tudo está maravilhosamente bem, nós estamos em paz. Paz conosco, em paz com o momento. Mas essa paz não significa que está em paz com Deus, irmão. Então vem alguém e anuncia a palavra do Senhor e diz: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você é confrontado com o seu pecado. Alguém chega para você e diz: você precisa se arrepender. E essa paz toda que você tinha se esvai. Porque, meu irmão, o verdadeiro eu aparece. O eu pecador que precisa se arrepender e entender que a paz com os homens não é a paz com Deus. É por isso que o temor do Senhor, ele precisa ser restaurado todos os dias, diariamente. Porque todo o tempo, meu irmão, precisamos voltar à essência. Todo momento precisamos entender que a nossa paz com Deus, ela deve vir primeiro em relação à paz com os homens, paz em relação às coisas dessa vida. E Josafá achou que estava tudo em paz. Mas não estava, porque o Senhor o confrontou. Nós também percebemos aqui, porque o texto fala, boas coisas, entretanto, se achou em ti, porque dispuseste a buscar a Deus. Irmão, o que você tem de bom aí com você? Me fala aí. O que você tem de bom contigo? Eu sou um bom marido. Eu sou um bom administrador. Eu sou um bom músico. Eu sou bom com computadores. Eu sou bom com videogames. Eu sou bom. E, meu irmão, não há nenhum problema em você observar algumas qualidades que você tem em termos naturais da vida e que essas qualidades naturalmente sejam também abençoadoras na vida de outros e até recompensadas por meio do seu salário. Nenhum problema. Mas quando nós pensamos em relação a Deus, a coisa muda. Porque, meu querido, quando se diz que Deus viu coisas boas em Josafá, nem mesmo essas coisas boas podem ser declaradas como vindas do próprio Josafá. Porque Josafá, essencialmente, meu irmão, é pecador como eu e você. Absolutamente. Se Deus nos deixar, meu irmão, solitariamente e disser, venham, façam a minha vontade. Qual de nós faremos a vontade do Senhor? Ninguém. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos obedecer a palavra do Senhor. Nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos nos casar com a filha do Reino do Norte que faz tudo contra a vontade do Senhor. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós procuramos o pecado. Nós procuramos o engano. Nós procuramos aquilo que nos agrada, não aquilo que agrada ao Senhor. Então, até aquilo que Josafá tinha de bom, não vinha dele. Se você ler a história de Josafá, você vai perceber que pelo menos 5 vezes Josafá clama ao Senhor. Ele busca o Senhor. Ele realmente é um rei que teme ao Senhor, contrastado com Acabe. Mas, meu irmão, lembre-se que a descendência de Josafá é abençoada por causa de quem? Por causa de quem? Será que não foi Deus que disse que levantaria um rei que seria perfeito? Promessa a ele que disse para quem? Para Davi. Davi, Salomão, Asa, Josafá. Aqui está uma linhagem onde Deus, meu irmão, prometeu abençoar. Prometeu tratar com. Prometeu realmente se fazer presente até o dia que esse rei viesse e pudesse restaurar todas as coisas. E foi esse rei Davi, que disse certa vez no Salmo 86 que, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina o teu caminho para que eu ande na verdade. Na verdade, Davi declarou, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Veja, meu irmão, que a oração do parente de Josafá, lá no início, era, Senhor, dispõe-me o coração para buscar o teu nome, porque Davi sabia que dele mesmo essa disposição não brotaria, não viria. Deus, por meio do Espírito Santo, tinha que vir primeiro, agir nele, para que essa disposição se tornasse possível. E se isso foi a verdade em Davi,
também é a verdade em Josafá. Tudo aquilo que ele tem de bom, se é que ele tem algo de bom, era Deus operando nele e através dele. Então, meu irmão, veja, tudo o que você tem de bom vem de Deus. Não há motivo para se gloriar. Não há motivo para você achar que você é o cara. Porque na presença do Senhor, meu irmão, se temos dom, se temos vida, se temos graça, se temos fé, se temos arrependimento, se somos santificados, justificados, se um dia seremos glorificados, essa obra, meu irmão, não começou em nós, por nós mesmos. Ela começou pelo Espírito, se processa no Espírito e terminará no Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então o temor do Senhor deve ser restaurado diariamente. Mas ele diz mais, ele diz que Josafá fez o povo tornar para o Senhor. Então o temor do Senhor deve ser restaurado diariamente, porque eu habito no meio de um povo impuro. No meio de um povo pecador. Ora, se Josafá fez o povo tornar para o Senhor, é porque antes ele era o quê? Ele não era pró-Senhor. Talvez, meus irmãos, as influências da rainha Jezabel já estavam impregnadas no Reino do Sul de alguma maneira. Jezabel servia a Azerá, a Baal, ao casal satânico por excelência, né? Você lembra da história de Baal, dos Baalins do Monte Carmelo, né? Você lembra? Pois é, o contexto. Acabe e Jezabel estavam ali naquele contexto. Baal tinha sua esposa Azerá, e o povo adorava essas falsas divindades. Jezabel, meu querido, era embaixadora por excelência dessas divindades. E certamente Josafá estava vendo resquícios dessa realidade no Reino do Sul, de maneira que ele retirou os postes ídolos, ele retirou as Azerás da nação. Mas mesmo a sua postura frente ao temor ao Senhor, meu irmão, não vem dele, vem do Senhor. Ele jamais, perceba isso, irmão, ele jamais poderia produzir um avivamento no meio da nação via decreto. Ele não pôde, Josias não pôde, Davi não pôde, Salomão não pôde. Não há rei humano, meu irmão, que possa produzir avivamento por meio de lei. Porque somos pecadores, somos terríveis. Podemos até obedecer por medo, mas nunca porque temos um apreço verdadeiramente ao Senhor, se Ele não tocar em nós primeiro. Então, meu irmão, o temor do Senhor deve ser restaurado diariamente. Depois o texto bíblico do versículo 5 ao 7, ao falar do estabelecimento dos juízes no país, ele nos ensina uma segunda lição. Ele fala que o temor do Senhor deve influenciar diariamente. Vamos juntos? O temor do Senhor deve influenciar. Primeiro você restaura o temor do Senhor. Agora esse temor deve te influenciar em todos os atos da sua vida. Eu sei que o texto é complexo, meu irmão, porque fala do sistema judicial que Josafá estava colocando sobre a nação de Judá. Como os juízes deveriam agir. Mas veja, meu irmão, que todo o sistema judicial nada mais é para nós do que uma outra forma de servir a comunidade. De maneira que as aplicações para os juízes são a mesma para aqueles que pintam as casas. São as mesmas para aqueles que cuidam que fazem o landscape. São as mesmas para aqueles que trabalham na construção. São as mesmas para aqueles que trabalham na obra do Senhor. São as mesmas para aqueles que vendem alguma coisa, compram alguma coisa, entregam alguma coisa. Se alguém está trabalhando em algum lugar, as noções que esse texto nos oferece em relação a um temor do Senhor que nos influencia, devem ser vividas, não apenas por juízes. Então, se você olha o texto, meu irmão, você percebe que Josafá, ele diz para os juízes que ele colocou para servir o povo: julgais da parte do Senhor. Atenção, juízes. Vocês julgam da parte do Senhor. O que quer dizer isso, pastor?
Quer dizer, meu irmão, que um temor do Senhor, quando nos influencia diariamente, nós entendemos que tudo o que nós fazemos é um serviço a Deus. Então o juiz julga da parte do Senhor. E você? Se você ensina para a glória do Senhor. Se você corta a grama, você corta para a glória do Senhor. Se, meu irmão, você está construindo ou derrubando, você faz isso para a glória do Senhor. Todo o trabalho que está nas nossas mãos para fazer, meu irmão, a partir de amanhã, precisa ser visto por nós com uma oportunidade de servir ao Senhor. Essa é a essência abençoadora do trabalho na perspectiva bíblica. Então, para os juízes que lá estavam, Josafá disse: julgais da parte do Senhor, porque, meu irmão, toda a obra das nossas mãos é uma oportunidade de servir ao Senhor. É assim que o temor do Senhor nos influencia. Se o temor do Senhor te influenciar, meu irmão, você vai reclamar muito menos. Porque é difícil, né? É difícil não reclamar. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma pane no sistema da FedEx. E, meu irmão, sinceramente, se você tem pane de energia em algum lugar, o mundo está acabando. O mundo está acabando. Geralmente, o pessoal começa a trabalhar às 5 da manhã. O pessoal começou a trabalhar às 10 horas da manhã. Essas 5 horas de diferença, meu irmão, você acha que produziram o quê no FedEx? O caos. O caos. Aquele dia eu cheguei às 7 horas da noite em casa, mas quando nós conversávamos aqui, conversávamos lá, só tinha o quê? Reclamação, 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 reclamação. Muita reclamação, murmuração para tudo quanto é lado, porque, meu irmão, nos quebrou de todas as maneiras possíveis, mas a questão é, para quem que você está trabalhando? Você que é cristão precisa entender que é uma oportunidade de servir ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Você entrega em nome do Senhor. Evita a murmuração. O temor do Senhor te influencia. Note, meu querido, que ele diz: porque Ele está convosco, seja o temor convosco. Perceba, meu irmão, por que o temor do Senhor deve me influenciar? Porque Deus está conosco, nos observando. Amado, você já parou para lembrar disso? Deus está te observando o seu trabalho. Isso me lembra uma outra história, né? Na época de construção, às vezes o patrão deixava você... naquela época eu trabalhava no roofing, né? Então deixava você numa casa e ia para outra casa. Porque sabe como é a vida de imigrante, né, irmão? A gente faz 1, 2, 3 trabalhos de uma vez, né? A gente faz isso. Então, deixava você numa casa, aí você está lá naquela casa, como no linguajar português aplicado ao americano, você está lá escrepando. Você está lá escrepando a casa, enquanto o patrão está em outra casa fazendo outra coisa. E o que acontecia geralmente? Sempre tem aquele trabalhador miserável, pica-fumo, sem vergonha, que não trabalha, né? Fica no celular. Acontece em alguns lugares. Gente, tem um prazo para escrepar uma casa. Você olha para a casa e você fala: não, aqui você vai gastar 2, 3 horas para escrepar essa casa. Quem trabalha sabe que é isso, mas o patrão voltava e muitas vezes estava como? O telhado? Nem na metade. Por quê? Porque a pessoa ficou ali, ó, sem trabalhar. Esse é um tipo de situação, meu irmão, que um cristão jamais deveria fazer. Porque o cristão não trabalha para o seu patrão. O cristão faz do seu trabalho um motivo para glorificar quem? A Deus. Então ele vai dar o seu melhor, ele vai escrepar, nem que seja sozinho. Mas ele escrepa tudo, meu irmão. Vai escrepando, escrepa até o indivíduo do telhado. Joga aí de lá, ó, mas escrepa tudo. Por quê? Porque ele faz aquilo para a glória do Senhor. Será que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Porque o Senhor está nos observando? Algumas pessoas, ao ler essa passagem, acham que Deus está do nosso lado com o sentido de companhia, né? Não, que bom saber que Deus está do meu lado aqui, junto comigo. Mas não. A expressão hebraica dá a ideia de que Deus está supervisionando. Ou seja, aquilo que você está fazendo no seu trabalho, meu irmão, Deus está supervisionando. Josafá está dizendo para os juízes: olha... vocês estão julgando da parte de quem? Do Senhor.
O Senhor está observando vocês. Portanto, coloquem o temor do Senhor nesse trabalho e façam a obra. Você tem essa ideia? Você pensa que Deus está te observando em tudo aquilo que você faz? Porque isso que é o temor do Senhor te influenciar diariamente. E é claro, o próprio Deus diz, não há injustiça nele, não há parcialidade nele, não há suborno nele. Veja que Deus está dando um exemplo. Ele está colocando o seu próprio caráter, o próprio caráter do ser de Deus, como algo referendável para que aqueles juízes pudessem olhar. Os juízes deveriam olhar para o justo juiz, para o supremo juiz e seguir os seus planos, e seguir os seus projetos, seguir o seu exemplo. Isso que é ter o temor do Senhor como um influenciador diário na nossa vida. Ah, se assim fosse. Se pudéssemos trazer à nossa memória quem é o Senhor e lembrar daquilo que Ele exige de nós, requer de nós. Então o temor do Senhor deve ser restaurado diariamente. O temor do Senhor deve influenciar diariamente. E versículo 8 ao versículo 11 dizem para nós que o temor do Senhor deve o quê? Aperfeiçoar diariamente. Claro. Uma vez que Ele está restaurado em nós e nos influencia, agora, meu irmão, Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos melhorar, vai nos tornar alguém que realmente agrada ao Senhor. Por isso que foram encontradas coisas boas em Josafá. Não porque Josafá cresceu assim, tinha essas disposições, mas porque Deus foi trabalhando na vida dele. À medida que o tempo passava, Josafá fazia mais o que agradava ao Senhor, ainda que isso não significasse que ele fazia tudo para a glória do Senhor. Então o texto diz, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. O que vai acontecer quando esse temor for restaurado e te influenciar diariamente? Vai acontecer justamente isso. Você será considerado um cristão fiel. Você será percebido como um cristão fiel, como alguém fiel. O texto diz, haverá uma inteireza do coração para Deus. E Deus quer isso de nós, irmão. Quantos por cento Deus quer de você? 10%? Talvez 30%, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É o trízimo. Não. Deus quer 100% do seu coração, irmão. É por isso que Ele pega o seu coração de pedra e transforma em um coração de carne. É por isso que aquele que estava morto volta a viver. Você é ressuscitado por meio de Jesus Cristo para viver para o inteiro agrado do Senhor, com a inteireza de coração, fiel, porque é isso que se requer dos despenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Por isso que o texto diz, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, porque é isso mesmo, irmão. Quando o temor do Senhor está na nossa vida, quando Ele realmente nos influencia e é aperfeiçoado, nós temos a coragem de admoestar. Nós temos a coragem de ir contra o pecado, de ir contra os erros, de ir contra aqueles que não zelam pelo Senhor. Nós temos essa coragem porque Deus nos impacta a fim de defender a verdadeira fé. Mas quando não tememos ao Senhor, como admoestar? Vamos querer resolver pela política. Vem cá, deixa disso. Vamos tentar aqui encontrar o meio termo. Não, pastor, tem que ir para o conselho. Não. Não vamos mexer com o conselho não, gente. Para quê? O pessoal, os presbíteros já trabalham demais, né? Tal, descansa, vai para sua casa, fica tranquilo. Deixa que eu resolva aqui esse pecado aqui. E ali conversa, né? Tal, deixa disso, cara. Seja gente boa. Tem coisas boas na sua vida, você é um cara abençoador, joia, você é demais. Você não precisa se arrepender, só deixa de fazer. Vamos continuar. Beleza? Pode ser assim? Pode, isso aí, vamos lá. E de jeitinho a jeitinho, meu irmão, a igreja, na verdade, vai deixando de ser a igreja de Jesus. Ela vai deixando de temer ao Senhor.
ela vai deixando de ter apreço ao Senhor. E isso está na contramão do que a palavra do Senhor nos ensina em Atos 9:31. Porque o que diz Atos 9:31? A igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ora, a igreja primitiva, que é tão relembrada por nós como referencial de igreja, irmão, ela tinha o temor do Senhor na sua base e no seu crescimento. Então termino, meu irmão, trazendo à sua memória a seguinte questão. Josafá é um homem como você e eu. Podemos realmente verificar pela vida de Josafá que ele temeu ao Senhor mais que os demais. Ele restaurou o temor do Senhor na nação. Ele influenciou através do temor do Senhor. E ele também aperfeiçoou esse temor dia após dia. Mas, meu irmão, eu quero que você lembre o seguinte. Josafá não é o referencial maior que podemos ter. Não. Porque você pode encontrar as coisas boas na vida de Josafá e pensar, aí está, nós podemos, nós conseguimos. Não, você não consegue. Você não pode. Porque Josafá aqui, ele fez a vontade do Senhor. Mas antes disso, ele se aliançou com Acabe, desagradando ao Senhor. Ah, pastor, mas o profeta Jeú veio, falou, e ele aceitou. E agora ele voltou a temer o Senhor e fez tudo isso que o Senhor disse aí, ó. Verdade. Mas logo ali na frente, meu amado irmão, Josafá novamente faz uma aliança que desagradou ao Senhor. Por que essas coisas estão registradas na Bíblia, irmão? Para mostrar que nós, seres humanos, sem Deus agindo em nós somos assim. Nós não somos constantes. Nós não conseguimos agradar o Senhor. Não conseguimos. Mesmo os homens e mulheres na Bíblia que deram o seu melhor e que foram agraciados de alguma maneira por Deus para fazerem coisas maravilhosas, eles não foram perfeitos. Eles falharam horrorosamente. E é aí que fica a questão para nós, como então nós conseguiremos, pastor? Como nós poderemos fazer a vontade do Senhor? Como nós poderemos temer o Senhor verdadeiramente? Se sequer Josafá conseguiu. É porque, meu irmão, preste atenção nisso, preste atenção. A sua esperança e a minha esperança não podem ser postas em homens. Nós não podemos pautar a nossa salvação nos testemunhos de homens e mulheres, não. Nós podemos aprender muitas coisas, é verdade, mas não é por excelência isso que Deus quer falar conosco. Ele não está dizendo para nós, sejam como o meu servo Josafá, que temeu o Senhor e que me agradou totalmente. Ele não está dizendo, porque Josafá não fez isso. Há um outro rei que você devia seguir. Há um outro rei que você devia mirar. Há um outro rei que verdadeiramente mostra como temer o Senhor. E esse rei, meu irmão, está nas palavras do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 4, quando ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Quem é esse rebento de Jessé? Quem é esse descendente de Jessé a qual devemos seguir? Não fora Davi? Não. Não fora Asa? Não. Não fora Josafá? Não. Porque todos pecaram. Todos foram imperfeitos. Todos não foram constantes. Mas Isaías diz: esse rebento, esse rei que virá, ele se deleitará no temor do Senhor.
Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Decidirá com equidade. Esse rei veio. Esse rei é conhecido. Esse rei tem um nome. Esse rei é Jesus. Ele foi prometido, irmão, e veio. Se você tem um exemplo para mirar nessa noite, meu amado, nessa manhã, é o Senhor Jesus. Porque todos os homens que nós lemos na Bíblia têm coisas boas para que nós possamos pensar, é verdade, mas nenhum deles é perfeito como o nosso Senhor Jesus. Nenhum deles pode salvar como o Senhor Jesus. Nenhum deles pode perdoar como o Senhor Jesus. Nenhum deles pode ser justos como o Senhor Jesus. É por isso que ele é conhecido como o Rei dos Reis. Amado, se você quer temer o Senhor, se você quer restaurar o seu temor diante de Deus, comece por Ele, por Jesus. É preciso que você entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deve crer nele, restaurar sua fé nele, tirar os seus olhos de homens, de mulheres, de igrejas, de títulos, de rótulos, de ideias teológicas e filosofias e mirar unicamente na pessoa de Jesus, restaurando o seu temor ao Senhor. Ele te influenciará diariamente e te aperfeiçoará, porque diz a palavra, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você teme ao Senhor Jesus? Você tem apreço a Ele? Porque se você tem, irmão, guarde os seus mandamentos. Amém?